Você fez isso hoje. Talvez ontem também. Mostrou alguma coisa para alguém que não precisava ver. Uma conquista, um plano, um número, uma vitória. E chamou isso de confiança. Maquiavel tinha outro nome para isso: fraqueza. Não a fraqueza que você conhece. Não a fraqueza de quem chora ou desiste. A fraqueza de quem precisa ser visto para se sentir real. Essa é a mais perigosa de todas, porque ela se disfarça de força. Desde criança, alguém te ensinou uma lei que nunca foi dita em voz alta. Não estava em livro nenhum, mas estava em tudo. Nos carros, nas roupas, nas histórias repetidas nas mesas de jantar. Mostre o que você tem e as pessoas vão te respeitar. E você acreditou. Todo mundo acreditou, porque parecia funcionar. O homem com o carro mais caro parecia ter mais autoridade. O que postava mais parecia ter mais amigos. Mostrar os 3 mecanismos exatos, como cada um opera, em silêncio, contra você, agora mesmo, enquanto você assiste a esse vídeo achando que está aprendendo. Mecanismo 1. A lei do alvo visível. Quando você se exibe, você não está ganhando admiração. Você está entregando um mapa. Um mapa do que você valoriza, do que te orgulha, do que te define. E qualquer um que queira te destruir, agora sabe exatamente onde apertar. Sun Tzu entendeu isso séculos antes de Maquiavel. Seja insondável como as nuvens, tão imóvel quanto uma montanha. O homem invisível não pode ser atacado com precisão. O homem que se exibe entrega o manual de como destruí-lo. Pensa num rei de xadrez que sai do tabuleiro para mostrar a coroa para a plateia. Enquanto ele se exibe, os peões avançam. Quando ele volta, o tabuleiro não é mais o mesmo. Mecanismo 2. A erosão da autoridade real. Existe uma diferença que quase ninguém percebe. A autoridade percebida precisa de aprovação contínua. A autoridade real não precisa de testemunha. Robert Greene passou anos mapeando o comportamento dos mais poderosos da história e chegou a uma lei simples: sempre diga menos do que o necessário. Porque quanto mais você fala, mais você reduz o espaço que os outros projetam em você. O silêncio cria mistério. O mistério cria poder.
exibiam conquistas publicamente eram percebidos como 27% menos competentes pelos próprios colegas, mesmo quando as conquistas eram reais. Por quê? Porque a exibição sinaliza insegurança, e a insegurança corrói tudo. As pessoas não pensam, impressionante. Elas pensam, por que ele precisa tanto que eu saiba disso? Agora os exemplos. Não vou te contar a história de Maquiavel como se fosse uma aula. Vou te mostrar o que acontece com quem ignora o que ele documentou. Cesare Borgia, um dos homens mais temidos da Itália renascentista. Inteligente, cruel, estratégico. Durante anos, operou na sombra e ninguém ousava tocá-lo. Mas um dia, ele exibiu o poder. Eliminou aliados publicamente. Mostrou que podia matar à luz do dia, que ninguém faria nada. E foi exatamente aí que tudo virou contra ele. Os aliados que ainda restavam coordenaram sua queda, não porque ficaram mais fortes, mas porque o medo de ser o próximo os uniu. Não é fingir que você não tem o que tem. É algo muito mais preciso, muito mais poderoso. Maquiavel chamava de virtude, não virtude no sentido moral, a capacidade de agir com força sem expor a fonte dessa força. Marco Aurélio governou o maior império do mundo conhecido e escreveu em suas Meditações, um livro que ele nunca teve intenção de publicar. Não desperdice sua energia procurando aprovação. Use essa energia para se tornar aquele cuja aprovação os outros buscam. Epicteto nasceu escravo, se tornou um dos filósofos mais influentes de Roma e deixou uma instrução que poucos conseguem seguir. Não declare, execute. Não anuncie, entregue. 4 comportamentos, simples de entender, quase impossíveis de manter. É exatamente essa dificuldade que os torna poderosos, porque a maioria vai abandonar. 1. Deixe suas ações falarem antes de você. Antes de anunciar qualquer coisa, pergunte: isso já existe no mundo real? Se não existe, silêncio. Fale depois que existir. A realidade é mais convincente do que qualquer anúncio. 2. Faça a pergunta, não a declaração. O homem que pergunta controla a conversa de forma invisível. O que declara está se expondo. O que pergunta está coletando. Maquiavel nunca revelava mais do que precisava em nenhuma reunião, mas sempre saía sabendo mais do que entrou. Ninguém percebia que estava sendo estudado, até ser tarde demais. 3. Construa presença através da consistência, não da intensidade. O homem que aparece todo dia, faz o trabalho, entrega, sem anunciar, sem postar, sem pedir validação. Cria uma gravidade que nenhuma postagem replica.
As pessoas começam a sentir sua ausência quando você não está, não a sua presença quando você aparece. Esse é o nível de poder que a exibição jamais alcança. 4. Reserve o melhor para o momento certo. Um estudo da Universidade de Chicago revelou que executivos percebidos como mais poderosos pelos pares compartilhavam 40% menos informações sobre si mesmos. Não eram menos capazes, eram mais seletivos. Revelavam com precisão cirúrgica. Maquiavel fechou O Príncipe com uma observação que quase ninguém cita. Os homens são tão simples e tão obedientes às necessidades do momento que aquele que engana sempre encontrará aquele que se deixa enganar. O homem que se exibe é esse último. O homem que guarda, observa, age no momento certo. Esse é o primeiro. Você não precisa